igreja também. Irmãos, muito motivado aqui pela nossa reunião de sexta-feira, nossa mini vigília, a tempo de oração, de intercessão, eu quero ler com você hoje uma parábola que fala sobre oração. Vendo a Viviane ali, coisa boa, muito bom, muito bom. Quero ler com você então uma parábola sobre oração. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: a partir do verso 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui, palavra de Deus, uma parábola para nossa edificação. Vamos orar? Pedir direção do Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, agora estamos aqui diante da Tua santa e poderosa palavra. Que ela nos oriente, que ela alcance profundo o nosso coração, nos revelando o Teu caráter, revelando a nossa dependência de Ti e produzindo em nós os frutos que somente Teu Santo Espírito pode fazer florescer em nós. Nos conduza em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma parábola sobre um juiz iníquo. Parábola é uma história com a finalidade, com o objetivo de trazer à luz verdades, lições, apresentar aquilo que muitas vezes já estava diante dos olhos de todos aqueles no entorno de Jesus, os interlocutores de Jesus, e muitas vezes não conseguiam perceber. Jesus sempre faz isso. De alguma forma, sempre abre os nossos olhos, para que possamos perceber aquilo que nem sempre por nós mesmos conseguimos perceber, discernir, identificar. Então, Jesus usava esse recurso de contar pequenas histórias ilustrativas, para apresentar verdades, abrir os olhos daqueles homens, fazer com que eles pudessem perceber aquilo que Jesus já percebia e queria apresentar para eles. Nessa história, nessa parábola, nós encontramos um juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, um homem que não guarda a lei de Deus no coração. Nós chamaríamos isso de um ímpio, alguém
que não vive buscando fazer a vontade de Deus, alguém alheio ao Criador, e não tem nenhum compromisso com o caráter, os preceitos de Deus. Um juiz iníquo. A grande questão é que ele é um juiz. Ele tem autoridade. Ele julga causas. E aí entra na história uma viúva piedosa, temente ao Senhor, que busca, que recorre a esse juiz a fim de ser atendida, de ter a sua causa julgada. E ela insiste em pedir a esse juiz iníquo que lhe atenda, mas sem sucesso. Interessante que nós poderíamos aqui aplicar essa viúva a várias áreas da nossa vida. Eu queria destacar esse fato hoje. Muitas vezes nós dependemos de pessoas. Muitas vezes nós vivenciamos situações que outras pessoas são necessárias para, de alguma forma, nos ajudar a resolver o nosso problema. Verdade ou não? Nós não somos independentes. Na perspectiva bíblica, nós somos interdependentes. Todos nós, em alguma medida, precisamos uns dos outros. Não existe nas Escrituras esse conceito de uma individualidade que seja completamente independente. Isso não é bíblico. Nós somos interdependentes, a começar do nosso próprio Deus. Nós dependemos de Deus. E nós dependemos uns dos outros. De modo que, nessa vida, nós, por vezes, nos vemos no lugar dessa juíza. Não com a mesma necessidade, não necessariamente tendo que recorrer a um juiz, mas, muitas vezes, tendo que lidar, tendo que recorrer a pessoas. E a grande questão é que a pessoa que poderia ajudá-la, não ajuda num primeiro momento, se recusa. E o que dá a entender essa parábola é que essa viúva, ela é insistente. Ela fica buscando o seu resultado ali, ser atendida, ter a sua causa julgada e atendida. Até que chega um certo momento que o juiz percebe que ele está à beira ali de correr riscos, inclusive de ordem física. E ele fala, então, eu vou atender. Mas assim, já depois de muito tempo ele decide atender. E é interessante a gente perceber que a parábola contada insere aqui uma viúva. Porque naquele contexto, uma viúva representava alguém completamente vulnerável, dependente. Uma viúva, ela dependia de alguém para sua sobrevivência. Ela não podia trabalhar, ela dependia de algum familiar, de algum parente. Às vezes, em alguns casos, era até mesmo adotada pelo irmão ou parente do seu falecido esposo. Tamanho a vulnerabilidade daquele contexto social. Uma viúva, alguém muito dependente. E aqui a gente já começa a entender que essa parábola quer apresentar. Assim como aquela viúva era alguém que dependia das pessoas, nós, em última instância, ou em primeira instância, dependemos do Criador, dependemos de Deus. Eu queria destacar isso nesse primeiro momento. Eu e você dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós não conseguimos dar conta da vida sozinhos. As demandas, elas são maiores do que os recursos que nós temos. Então, eu quero lembrar a você desse princípio básico, mas fundamental das Escrituras. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de alguém que é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. E a primeira coisa que eu quero lembrar a você é que nós não conseguimos conquistar a salvação por nós mesmos. A nossa salvação é graça de Deus sobre nós, dádiva de Deus sobre nós, de modo que
não é por meio dos nossos méritos, não é por meio dos nossos recursos, não é por meio do que temos, do que fazemos, não. Apenas, única e exclusivamente, graça do Senhor sobre mim e sobre você. Isso significa, se você é alguém que rendeu seu coração a Jesus, em algum momento da sua vida confessou e confessa Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, reconhece, depende da graça de Deus, isso aponta para o fato de que um dia o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, o glorioso, o majestoso Deus, chamou você pelo seu nome, atraiu você à presença dele, te resgatou, te alcançou com o braço forte dele, te chamou pelo nome, falou ao seu coração. E isso, meu irmão, minha irmã, embora seja uma verdade que nós já sabemos e conhecemos, deveria fazer o nosso coração saltar de alegria. Saber que o Criador não nos deixou à deriva nessa vida, como um navio à deriva no mar. Saber que o Criador olhou de forma graciosa para mim e para você, e nos chamou para Ele, nos tirou de um estado de condição de domínio do pecado, escravidão do pecado, de morte. Ele nos tirou dessa condição. Ele nos chamou, Ele nos resgatou. Nesse texto, essa viúva está clamando por justiça, o que aponta para o fato de que todos nós somos justificados não apenas pelas nossas próprias obras, ou melhor, não pelas nossas obras, mas pelo que Cristo fez na cruz e que recai sobre nós, que é a doutrina da justificação. Está diretamente ligado e conectado a esse texto. Ela está recorrendo a um juiz, aquele que é capaz de estabelecer a justiça. O que essa viúva quer? Justiça. O maior anseio da nossa alma, a necessidade mais fundamental do nosso ser, da nossa alma, sermos alcançados pela justiça do Criador. A justificação é essa doutrina preciosa, fundamental, que fala da nossa nova condição diante de Deus. Aqueles que são da área jurídica conseguem entender isso aí muito rapidamente. Alguém que chega num tribunal e que cometeu um crime assumidamente diante de um juiz, não tem uma outra alternativa a não ser condenado. Assumidamente cometeu um crime, todos sabem. A lógica da lei é que ele seja condenado. Eu e você temos a nossa dívida com o Senhor. Diante do tribunal de Deus, o que nós recebemos? A imputação da obra de Cristo sobre nós. Justificação é isso. Ao invés de sermos condenados pelo Criador, pelo nosso pecado, pela nossa dívida, em Cristo Jesus, Ele nos declara justificados, absolvidos. Essa é a maior e melhor notícia que nós poderíamos receber, ou não? Nós estamos diante de Deus, o Criador, com uma dívida, a realidade do pecado, mas ao invés de sermos condenados, Ele nos absolve, Ele nos justifica, Ele nos declara justo na obra, na pessoa de Cristo, naquilo que Cristo fez e que recai sobre mim e você. Então somos justificados. Essa viúva recorria por justiça. A grande questão é que ela estava diante de um juiz iníquo. Eu e você
temos um juiz pleno, perfeito, que ao invés de nos condenar, derramou sobre nós da sua graça e do seu perdão. Esse texto é muito rico. Ele vai apontando para realidades do caráter de Deus, do caráter do coração maldoso do homem, representado nesse juiz, dessa viúva que é alguém muito vulnerável, alguém muito dependente, que representa a nossa condição nessa vida e diante de Deus, de dependência, total dependência, vulnerabilidade. Nós somos muito mais vulneráveis, muito mais frágeis do que pensamos ser. Basta a gente pegar uma gripe. Eu fico acabado. Basta uma gripe que assim me derruba. Parece um negócio assim. Nós somos muito frágeis, muito frágeis. Então a gente precisa reconhecer essa fragilidade para que possamos alcançar essa graça no Senhor Jesus. Jesus conta muitas parábolas, e essa ele identifica logo no início que tem a ver com oração, que tem a ver com essa perspectiva de perseverança. Disse-lhe Jesus uma parábola, e aqui ele dá a explicação da parábola, o objetivo da parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui tem algumas questões que eu quero trabalhar com você a respeito da oração. O que me motivou a pensar nesse texto e nessa reflexão é justamente o fato da reunião de oração que vamos ter sexta-feira. Primeira coisa que a gente encontra aqui é essa orientação do dever de orar sempre. Orar não pode ser, para mim, para você, não pode ser para um discípulo de Jesus, uma tarefa que a gente realiza quando tem vontade. Orar não pode ser uma tarefa que a gente realiza quando tem disponibilidade. Orar, na perspectiva dessa parábola, é um dever. E nós temos que entender isso. Entender que a oração é uma convocação necessária para todo discípulo de Jesus. Existem pessoas que dizem assim: pastor, ore comigo por tal situação. Eu digo, vamos orar. Mas você que pede a oração precisa também se envolver nisso, certo? Não adianta você pedir para o irmão orar e você mesmo não se comprometer com isso. Então, peça a oração, faça isso, mas se comprometa também com esse motivo de oração. Orar é um dever na perspectiva do Evangelho. Não é algo que a gente deixa de segundo plano, mas é uma prática que a gente precisa cultivar constantemente. Gosto de pensar na oração em algumas perspectivas. Quero compartilhar com você. Primeira coisa que me vem ao coração sobre oração não é necessariamente a orar pedindo coisas ao Senhor. Eu peço, mas esse não é meu foco central. E não há nenhum problema em pedir. Mas eu gosto de pensar na oração como uma possibilidade de reorganizar, reorientar o meu próprio coração diante de Deus. Às vezes a gente está tão mexido internamente, a gente está tão desorganizado internamente, porque a gente vai se perdendo de nós mesmos, verdade ou não? Muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos. Então a oração para mim é esse caminho onde eu posso me encontrar novamente, me encontrar com o Senhor e me encontrar comigo mesmo, perceber a presença de Deus, e isso vai me reorientando. Gosto de pensar na oração como o fato, também já falei aqui sobre isso, uma possibilidade de tornar o meu coração, os meus ouvidos e os meus olhos mais atentos, mais sensíveis à presença e à voz de Deus. Percebe como a oração ela tem várias ramificações? A palavra de Deus diz que a presença de Deus é constante com o seu povo. Perto está o Senhor.
Mas acontece que muitas vezes nós, pela dureza do nosso coração, por aquilo que nos impede muitas vezes de ver, de ouvir, de perceber, nós é que não conseguimos discernir essa presença do Senhor. A sensação que chega ao nosso coração às vezes é: Deus está longe. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece também. Aquela ideia de que parece que a gente ora, mas a nossa oração não passa do teto. Parece que a gente ora, mas já tem muita gente orando na nossa frente. Aí tem gente que diz assim: por isso que eu vou orar de madrugada, que a fila é menor. Então, essa sensação que às vezes chega no nosso coração, que a gente está orando, mas Deus não está perto de nós, Deus não está ouvindo. Não é que Deus não esteja perto, não é que Deus não esteja ouvindo. O nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que muitas vezes, de alguma maneira, não estão conseguindo perceber, discernir, entender a voz, a direção, a presença de Deus. De modo que, nesse momento, a oração é sempre esse caminho. Sensibilizarmos o nosso coração. Falei hoje pela manhã sobre isso. Mencionei isso aqui. Aquele relato onde Samuel está dormindo e ele escuta uma voz chamando o seu nome: Samuel, Samuel. Diz a Bíblia que ele vai a uma pessoa: você está me chamando? E a pessoa diz para ele: não, volte a dormir. Ele volta a dormir. O que acontece? Ele ouve novamente: Samuel, Samuel. Ele volta de novo na pessoa: você está me chamando? Não, volte a dormir. Mais uma vez, e a pessoa fala para ele: se você ouvir essa voz, responda: eis-me aqui, Senhor. E é o que acontece. Ele volta, ele ouve aquela voz e ele responde. O que é interessante nesse relato? Samuel ainda não consegue perceber, discernir a voz do Senhor, entende? Não conseguiu identificar a voz de Deus. Mas tem alguém mais maduro na caminhada, que tem o seu coração mais sensível, mais sensibilizado, que entende o que está acontecendo. E é interessante nesse relato, isso fala muito ao meu coração profundamente, porque a experiência de ouvir a voz não estava acontecendo necessariamente com ele, com outro, um terceiro. Tem alguma coisa acontecendo com ele. Deus está falando com ele, ele não está conseguindo entender, ele está achando que sou eu que estou chamando, mas não sou eu, é o Senhor. Percebe o que a oração faz com a gente? A maturidade, a caminhada da fé. Tem gente que ouve a voz de Deus, mas não consegue discernir a voz de Deus, não consegue entender que é o Senhor que está falando. Mas tem gente que percebe os sinais, os movimentos, a voz, a direção que o Senhor está dando. A oração é esse caminho também. Tornar o nosso coração mais quebrantado, mais sensível. Então, o encorajamento para você: inclua esses motivos também nas suas orações. Pelo menos esses dois que eu estou compartilhando hoje. Para que você tenha o seu coração mais sensibilizado também à presença e à voz do Senhor. Para que você possa também se reorientar, ter o seu coração reorientado, ter a sua mente reorientada, ter os seus pés reorientados. Inclua esses motivos também nas suas orações. Peça ao Senhor para gerar essa sensibilidade espiritual em você, esse discernimento. Gosto muito dessa perspectiva de que Deus fala conosco, não necessariamente através de trovões, raios, coisas grandiosas, mas sobretudo através de coisas simples da vida. E às vezes numa conversa informal chega um recado de Deus para o nosso coração. Já aconteceu isso com você? Já percebeu Deus falando com você profundamente através de alguma coisa muito simples, que quem está olhando de fora não consegue perceber e dizer: Deus está falando aqui? Não. Alguém olha de fora e fala: alguma coisa do cotidiano está acontecendo aqui. Mas ali, muitas vezes, Deus nos encontra com uma palavra,
com uma orientação, com um encorajamento. Falei aqui esses dias também, e quero repetir novamente. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo em alguém, vejo o Evangelho fazer produzir em alguém, é essa capacidade de encorajar as pessoas. O caminho natural é sempre diminuir o outro. Esse é o caminho natural. Você não vai dar para nada, isso não serve para nada. Esse é o caminho mais natural possível. Mas é interessante quando a gente se depara com pessoas na vida que são encorajadoras. Elas inspiram, elas motivam, elas chamam outras pessoas e elas fazem outras pessoas crescerem ainda mais. Não necessariamente porque elas estão dizendo cresça, melhore, não. Mas porque elas são pessoas que identificam pontos que podem ser melhorados no outro. E elas, de forma graciosa, vão trazendo o outro cada vez mais para fora. A gente vê isso, por exemplo, na relação de Paulo com o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Paulo sempre esteve muito atento ao que acontecia com Timóteo. Num determinado momento, ele escreve uma carta a Timóteo. E uma das coisas que Paulo fala a Timóteo, percebendo o quanto ele estava esmorecendo, sendo abatido, porque ele liderava, ele era pastor muito jovem de uma igreja, a igreja mais importante, mas uma igreja muito difícil, uma igreja que cobrava muito, tinha uma série de implicações, e aquilo abateu profundamente Timóteo. Paulo percebe esse abatimento, ele fala, tu porém, permaneça, continue. E Paulo dá uma série ali de palavras encorajando, porque ele percebeu que Timóteo estava esmorecendo. Esse tipo de gente a gente deve valorizar perto de nós. Então, se tem alguém perto de você que você identifica que é um encorajador, que é uma encorajadora, valorize esse tipo de gente. Muitas vezes Deus vai falar com você através desse tipo de gente. Não espere necessariamente experiências de ordem sobrenatural. Isso pode acontecer. Já vivi algumas experiências nesse sentido. Mas, na minha ótica, na forma que eu leio as Escrituras, eu percebo Jesus caminhando e conversando com pessoas, Jesus instruindo, Jesus sentado à mesa com pessoas e ali transformações acontecendo. Então, tente perceber também essa voz de Deus, esses recados do céu que chegam a você através das coisas simples da vida. Tente identificar isso. Tente perceber o que Deus está falando a você através de pessoas que estão no seu entorno, de situações. Como a gente reage às situações difíceis. Isso fala muito da fé que a gente tem no coração. A gente deixa o desespero tomar e dominar o nosso coração. A gente permite que a desesperança se instale em nós. Isso fala muito da nossa condição diante de Deus, de quem de fato nós cremos, ou se cremos no Senhor apenas da boca para fora, ou vivemos essa esperança e essa confiança de fato no nosso coração. Percebe que essa caminhada com o Senhor, ela tem implicações muito profundas. Jesus está aqui, esse relato, convocando e falando sobre oração, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa não é uma palavra no sentido, você não pode ficar triste em nenhum momento, você não pode desanimar em nenhum momento, não é nesse sentido, não entenda assim. O que está sendo colocado aqui é, não permita que as dores, que os sofrimentos paralisem, roubem a fé do seu coração, roubem a esperança do seu coração, por maior que elas sejam. Ainda que seja uma viúva fragilizada, vulnerável, buscando por justiça e recebendo o não o tempo todo. Continue a orar, continue a perseverar, continue a clamar, continue a confiar, continue a depender, não dos homens, mas do próprio Senhor, do próprio Deus. Espere a sua resposta de Deus, sem esmorecer, sem ficar pelo caminho, sem permitir
que os seus pés parem. É aquela experiência de Pedro. Jesus se aproxima, os discípulos estão num barco, alta madrugada, chuva, e Jesus vem andando por sobre as águas. E aí eles se desesperam. O que está vindo ali? É fantasma, não é? O que é isso? E aí Pedro, naquele momento, naquele diálogo, tentando entender e discernir o que estava acontecendo: se és o Senhor, me manda andar sobre as águas. O que Jesus fala para ele? Vem. E desce, ele começa a andar. E o que acontece? Quando ele começa a olhar para as circunstâncias, quando ele começa a entender, quando ele deixa a lógica humana, a razão humana ocupar o coração dele, ele começa a afundar. É a lembrança de que nós muitas vezes, teremos que olhar diretamente para o Cristo, ainda que estejamos diante de grandes desafios da vida. Olhar para Ele, continuar caminhando, continuar perseverando. As circunstâncias, elas sempre estarão diante de nós. A grande questão é como a gente reage a elas. O que elas fazem produzir em nós. Então, uma perspectiva para a oração, uma terceira perspectiva para a oração é essa também. Para que os seus pés não esmoreçam, para que os seus pés não paralisem, para que você não fique pelo caminho, para que você continue a avançar, para que você continue a progredir na caminhada, não esperando uma caminhada sempre favorável, mas atravessando as tempestades, atravessando os desertos, desfrutando do cuidado do Senhor em todos os momentos. Jesus conta uma história sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Minha oração nessa noite, por mim e por você, é para que nós sejamos encorajados, motivados a desenvolver cada vez mais a prática da oração. Colocar o nosso coração diante de Deus, pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração, sensibilize o nosso coração, oriente a nossa mente, oriente o nosso coração. Paulo, o apóstolo, vai falar: não vos conformeis com este mundo, com este século. Não tomem forma desse mundo, não assumam a forma desse mundo. O caminho para isso é o caminho da oração, para que o nosso coração esteja fortalecido no Senhor, para que possamos ouvir cada vez mais, de forma mais nítida, a voz do Senhor, para que sejamos fortalecidos e renovados pelo Senhor. Então ore, cultive a prática da oração, atendendo a essa recomendação, o dever de orar sempre, sem esmorecer. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te incomode, que o Senhor te renove e que você desfrute de tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, ainda que seja diante do momento mais difícil que talvez você possa estar vivenciando. Perceber essa presença que nos sustenta, perceber essa direção quando nós nos vemos perdidos na vida, perceber o cuidado de Deus, perceber o amor, a graça de Deus, perceber Deus colocando pessoas, irmãos e irmãs no nosso entorno, como expressão do cuidado dele conosco, conversando com pessoas, se aconselhando com pessoas, e percebendo o quanto Deus vai cuidando de nós em meio a isso tudo. Você seja alguém desejoso de cultivar esse relacionamento com o Senhor através da oração. Orar não é estabelecer um rito diante de Deus, usar palavras elaboradas, não.
Orar é abrir o coração e colocar diante do Senhor tudo aquilo que está dentro de você, na certeza e na confiança de que Ele ouve, de que Ele está agindo em nós, por nós e através de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite, que o Senhor continue a renovar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção da presença dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glorioso Deus, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela possibilidade de abrir os nossos lábios, cantar louvores a Ti, possibilidade de entregarmos os nossos recursos financeiros também, as nossas orações, apresentá-las a Ti. Obrigado, Pai, por esse tempo tão especial de renovo, de restauração, de fortalecimento, de orientação. Que a Tua palavra nos encoraje a caminharmos mais perto de Ti. Que a Tua palavra nos encoraje a cultivar, Pai, cada vez mais essa prática comunhão com o Senhor, através da oração. Às vezes, não temos nem força para abrir a nossa boca, mas podemos nos colocar, porque sabemos que o Espírito Santo intercede por nós. Então, nos capacite, nos conduza e não permita que os nossos pés esmoreçam, em nome de Jesus. Amém.